vamos agora estar apresentando uma nova função do TSP, mais uma nova função, mais uma funcionalidade que não existe na versão 1 do TSP e foi implementada nessa nova. Vou entrar aqui no novo orçamento e vou pesquisar por aquele projeto que a gente vem utilizando aí. Nós cadastramos ele, estamos utilizando nos orçamentos aí. Então primeiro eu vou lançar as medidas aqui, valores apenas como teste, colocar 800 milímetros, aqui 1200, a altura do puxador vou colocar 600, por exemplo. Essa nova funcionalidade ela vai te ajudar caso você queira editar os valores das medidas das peças de vidro do seu projeto. Então, por exemplo, você vai acessar aqui através do calcular peças. Ele faz um cálculo aqui, ele já te mostra previamente como será feito o cálculo, né? Como até então, baseado nas informações que você passou aqui, das variáveis aqui em cima, e em cima também das fórmulas que foram incluídas nas peças, lá na parte de cadastro, que nós já explicamos. Então, aqui ele exibe todos os dados, né? Ou melhor, não todos os dados, mas os dados principais em relação ao cálculo das peças. Então esse projeto ele tem duas peças. Aqui tem as informações da largura, do vão, desconto da largura e o valor que ela está sendo calculado até então. E a mesma coisa para a altura do vão, desconto e qual o valor da altura da peça aqui, das duas peças. E as informações de fixo móvel e processo de aplicação. Então, por exemplo, suponhamos que nesse projeto aqui, para esse orçamento específico, você queira alterar esse desconto aqui na largura. Então, por exemplo, ele não é 15, você queria mudar, por exemplo, para 20 de desconto. Então, você vai estar clicando aqui em cima da célula mesmo, em qualquer lugar aqui dentro dessa célula, vai abrir esse pop-up, essa janelinha aqui, e você pode fazer essa alteração. Então, vou alterar aqui de 15 para 20 e vou salvar. Então, ele já faz o cálculo. Podem observar que era 385, ele já calculou em cima do novo desconto e agora está 380. Podemos fazer a mesma coisa para altura. Nós podemos editar tanto o desconto da largura quanto o desconto da altura. A altura eu vou alterar da segunda peça, da peça 2. Ao invés de 10, no caso aqui ele está valor positivo. Como nós já explicamos, quando é valor positivo aí, ao invés de desconto ele é um acréscimo. Vou colocar 20 também. Na primeira peça nós colocamos um desconto de 20, nessa segunda peça nós estamos colocando um acréscimo de 20 na altura. E o valor também muda, agora está 1220 aqui. Então, feitas essas alterações, se a gente quiser resetar essa alteração, tem esses botões aqui de lado para poder resetar. Cliquei nele e fez a alteração. Era 1220, voltou para 1210. Eu posso voltar aqui e colocar 20 novamente, salvar. E ele volta para 1220. Se você quiser apagar todas as alterações que você fez em todas as peças, você também consegue resetar todas. Ele faz a mesma coisa, só que aí para todas as peças. Os botões aqui na lateral são específicos para cada peça. As informações também, como o próprio enunciado aqui nos fala, você também pode alterar os dados de fixo móvel e processo e aplicação também. Você pode fazer o mesmo processo, clicar na célula e fazer alteração. Por exemplo, se essa peça fosse fixa, as duas peças fossem fixas, por exemplo, você poderia mudar aqui. Eu volto ela para móvel. E a mesma coisa aqui também para os dados de processo e aplicação. Eu vou alterar a aplicação da segunda peça por essa número 2. Salvei. Também fez a alteração. Então nós temos essa opção, essa primeira opção, que
que você altera, seja os descontos, né, tem a opção também do fixo imóvel, só que as peças continuam sendo, a forma de cálculo continua sendo através das fórmulas. As fórmulas nós cadastramos lá atrás, né, no cadastro das peças. Então você modifica aqui os descontos e o cálculo continua baseado nas fórmulas e nos descontos. Você tem uma outra opção aqui também, que é esse medidas exatas. Como ele funciona? Vou clicar nele, selecionando. O que ele faz? Ele faz aquele cálculo inicial, né, baseado nas fórmulas das larguras e alturas das peças e te passa essa informação aqui. E você pode fazer uma alteração mais direta. Ao invés de você alterar no desconto para ser calculado um novo valor, você pode alterar o valor diretamente. Então, sendo medidas exatas, ao invés de você colocar lá o desconto, você coloca direto. Então, por exemplo, 385, mas na realidade a largura dessa peça vai ser 380. Então, eu posso vir aqui, modificar, salvar. Para a altura, a mesma coisa. Em vez de 1210, 1220. Mesmo procedimento. Funciona da mesma forma que na medida do vão aqui, calcular por fórmula. Você pode resetar também esses valores. Então eu quero voltar aqui, não quero mais editar essa largura da primeira peça. Então ele retorna para o valor original. E a mesma coisa aqui embaixo, posso voltar. Então você tem essas duas opções, tanto fazer a alteração pelos descontos, quanto também vir aqui pelo medidas exatas. Então eu vou estar fazendo a medida, vou fazer a alteração pelo desconto aqui mesmo. Vou alterar aqui o desconto da largura por 20, como eu tinha colocado antes. E aqui também o desconto da altura para 20, só que aqui no caso um acréscimo. Ok, eu vou deixar dessa forma. Aí vocês podem perceber que as informações aqui relacionadas ao vidro vêm para o lado esquerdo da tela, quando utilizamos o calcular peças. Você pode vir aqui, eu vou estar selecionando um color aqui de 8. E o texto livre aqui, vou colocar um texto qualquer aqui. Tem essa opção também de desenhos finais. Você pode observar como vai estar ficando os desenhos das peças. Muito interessante, é uma função também nova dessa versão do sistema. Então eu cliquei aqui na aba desenhos finais e ele já exibe para você tanto o desenho do projeto quanto os desenhos das peças. Então ele exibe para você aqui o do projeto primeiro, como o projeto, a imagem vai ser montada, como ela vai aparecer para você lá por exemplo, no OS de produção, naquele relatório que eu já mostrei em outros vídeos, e também para as peças de vidro, né, com os dados aqui de largura e altura das peças, como nós montamos lá no cadastro. Então tem essa opção aqui que pode ser utilizada para observar como vai ser montada essas imagens depois do processamento. Então tudo certinho, eu vou estar salvando, confirmando aqui. Indo para a tela principal aqui, onde os projetos são exibidos, listados. Além daquela opção também, você pode, através da tela de conferência, também fazer alterações. Só que no caso da tela de conferências, você só consegue fazer alterações iguais àquela parte das medidas fixas, que é o quê? Que é colocando o valor correto de largura e altura. Nessa tela aqui você não consegue trabalhar aquela questão do desconto, né? Nem de altura nem de largura. Aqui você faz a alteração direta na peça. Então, por enquanto eu não vou fazer nenhuma alteração. Vou apenas salvar.
Selecionar o Starling Software. Salvei. Ok. Nosso orçamento aqui, 93. Nós podemos editá-lo. E na edição não haverá aquela opção do calcular peças. Essa parte da edição você não terá essa opção. Você terá que alterar lá pela área de conferência, como nós já mostramos. E vamos fazer agora. Na área da conferência aqui das peças, né? São listados também aqui embaixo aqueles produtos que nós cadastramos, incluímos nesse projeto lá nos vídeos que nós falamos sobre inclusão de produtos, outros produtos, né, no orçamento, além de vidros. Caso aqui as nossas peças, por exemplo, você viu que está com a largura ou a altura da peça errada. Então você pode vir aqui, vir na peça 2 e fazer a alteração aqui. Não era 390, na realidade é 400. Você salva. E aí já mudou para 400. E agora aparece esse botãozinho aqui, que você consegue resetar essas medidas alteradas, esse botãozinho amarelo. Com ele, você sempre vai conseguir resetar essas três informações aqui que vem primeiro, que é a quantidade, a largura e a altura da peça de vidro, que são as informações aqui relacionadas à medida do vidro e a quantidade. Então, se você fizer alguma alteração nessas variáveis aqui, nesses campos, perdão, terá esse botão aqui, onde você vai conseguir voltar ao valor inicial. Então, se eu clicar nele aqui, vai voltar para aquele valor de 390. Aí, retornou. Se eu modificar, por exemplo, a quantidade na peça 1, é o mesmo caso. Ele muda, então o sistema entende que, como lá no campo de quantidade, lá naquela tela que a gente informa as medidas, a gente deixou como quantidade 1, mas nessa tela aqui de conferência nós mudamos para 2 unidades. Então o sistema entende que você quis fazer uma alteração aí mais profunda, né, na parte de medidas e de quantidade, então ele marca aqui para você saber que você pode retornar. Caso, às vezes você pode até ter lançado errado, por engano, alguma coisa, você consegue resetar esses dados. Então, se eu resetar aqui, vai voltar para o número 1. Quantidade 1 aqui. Então, é isso. Basicamente, em relação a essa nova função, né, de calcular peças, é isso. Quando você estiver lançando o orçamento, você consegue fazer essa mudança lá, na função que eu mostrei. E na parte de edição, aí você consegue apenas por essa tela de conferência. Que aí você consegue fazer da mesma forma lá do altura fixa, do medidas fixas. Você consegue alterar diretamente tanto o valor da largura quanto da altura e quantidade também. Vou deixar alterado aqui para 1230, por exemplo. Ele ficou marcado lá. Posso salvar aqui. E quando você entrar novamente, ele vai continuar te mostrando que houve uma alteração, que esses não são dados originais da peça. Caso você quiser retornar, você pode vir aqui, resetar as medidas e ele volta para 1220. Então é isso. Qualquer dúvida em relação ao que foi explicado nesse vídeo, dessa nova funcionalidade do sistema, por favor, entre em contato com a gente na Starling Software.